Olá pessoal, daremos continuidade ao nosso estudo e continuaremos no exemplo 1. O exemplo 1 diz que para todo x, y, z e w real, se você tiver x menor ou igual do que y e z menor ou igual do que w, então x mais z é menor ou igual do que y mais w. Ou seja, em duas desigualdades você pode somar membro a membro. Vamos verificar isso. Por hipótese, você tem que x é menor ou igual do que y. Temos também por hipótese que z é menor ou igual do que w. Como a gente viu na aula passada, eu posso somar um número em ambos os lados de uma desigualdade menor ou igual. Então eu vou somar na desigualdade x menor ou igual do que y, eu vou somar o valor de z. Então fica x mais z é menor ou igual do que y mais z. Na desigualdade de baixo, z menor ou igual do que w, eu vou somar y em ambos os membros. Então eu vou ficar y mais z é menor ou igual do que y mais w. Agora eu vou usar a transitividade para verificar que x mais z é menor ou igual do que y mais z. Nessa parte de cima você tem que x mais z é menor ou igual do que y mais z. Só que na parte de baixo, y mais z é menor ou igual do que y mais w. Pela transitividade, você tem que o x mais z é menor ou igual do que o y mais w. Essa parte aqui é menor ou igual do que essa, porque essa daqui é menor ou igual do que a primeira e maior ou igual do que a primeira e menor ou igual do que a terceira. Ok? Então verificamos nosso resultado. X mais z é menor ou igual do que y mais w. Deu. Veremos agora o exemplo 2, conhecido como lei do cancelamento. O exemplo 2 ele diz o seguinte: se você tem x mais z igual a y mais z, então você pode cancelar esse z e dizer que x é igual a y. Ok? Então vamos fazer essa lei. Solução. Por hipótese, você tem que x mais z é igual a y mais z. Isso é verdade se somente se você pode somar o inverso de z em ambos os membros. A gente já viu que em uma igualdade eu posso somar qualquer valor em ambos os membros. Então eu posso somar em especial o inverso de z. Então fica x mais z, isso aqui é um número, mais o inverso de z, igual a y mais z mais o inverso de z. Eu tenho x mais z mais o inverso de z. Eu posso usar aqui a associatividade. Então, associar z com menos z, com o seu inverso. Então, eu vou ter que isso aqui é verdade se somente se x mais z mais o menos z é igual a y mais z mais o menos z. E isso será verdade se somente se, aí eu vou operar z mais menos z. Só que menos z é o inverso aditivo de z, então essa soma vai dar zero. O y, o segundo membro, mais z mais com z mais o menos z. Então, z mais menos z, novamente, dá o elemento neutro da soma, que é o zero. Então, x mais o elemento neutro da soma vai dar x. E y com zero também é y, o que mostra o nosso resultado, x é igual a y. Ok? Veremos agora o exemplo 3. O exemplo 3 ele diz o seguinte: para todo x, y e z real, se você tem x maior ou igual do que zero e menor ou igual do que y, e
Z maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que W, no caso eu tenho um W aqui. W real. Então, nós teremos que x, z é menor ou igual do que y, w. Essa propriedade diz que se você tem números maiores ou igual do que zero, você pode multiplicar membro a membro a desigualdade entre eles. Vamos fazer. Solução. A princípio, você tem por hipótese que x é maior ou igual do que zero e y é maior ou igual do que x. Z é maior ou igual do que zero e z é menor ou igual do que w. A gente já viu que se eu tenho um número maior ou igual do que zero, eu posso multiplicar membro a membro por esse número, né? Então, essa desigualdade de cima, eu vou multiplicar por z. Z é maior ou igual do que zero, então eu posso multiplicar por z e a desigualdade permanece. Então, vou multiplicar por z, vai ficar x vezes z menor ou igual do que y vezes z. A desigualdade de baixo, eu vou multiplicar por y. Y é maior ou igual do que zero, porque y é maior ou igual do que x e x é maior ou igual do que zero. Pela transitividade, y é maior ou igual do que zero. Então, eu vou multiplicar a desigualdade de baixo por y, vai ficar y vezes z menor ou igual do que y vezes w. E agora eu uso a transitividade. X vezes z, a parte de cima diz que x vezes z é menor ou igual do que y vezes z. Só que a desigualdade de baixo diz que y vezes z é menor ou igual do que y vezes w. Pela transitividade, x vezes z é menor ou igual do que y vezes w. Então, nós temos aí a propriedade verificada. Ok? Agora é apresentado mais propriedades. Algumas dessas propriedades apresentadas agora podem ser demonstradas e outros não, né? Umas são bem claras, bem óbvias. A primeira propriedade a gente já viu, só que para menor ou igual, né? Se você tem x menor ou igual do que y, então você pode somar em ambos os lados o valor de z. E vale o cancelamento na volta, né? Ou seja, se x é menor do que y, isso implica que x mais z é menor do que y mais z. E se x mais z é menor do que y mais z, isso implica, a implicação de volta, que x é menor do que y. Então, a gente já viu isso para menor ou igual, essa relação vale para menor. O item B diz que se x é maior do que zero, então z a menos 1. Se z é maior do que zero, então z a menos 1 é maior do que zero. Ou seja, se um número é maior do que zero, então o seu inverso também é maior do que zero. E vale a volta. A volta é a mesma coisa da ida, já que o inverso de z a menos 1 é o próprio z. Essa B, para fazer a demonstração, basta você notar que z é igual a z operado com o elemento neutro, que é igual a z com z a menos 1. Aí você usa associatividade, isso fica z ao quadrado vezes z a menos 1. Olha só, na ida, z é maior do que zero, né? De forma análoga, você vê que z a menos 1 é igual a z a menos 1 ao quadrado vezes z. Aí na ida, z é maior do que zero. Isso aqui é maior do que zero. Só que o número ao quadrado também é maior do que zero. Então, você conclui que z a menos 1 tem que ser maior ou igual do que zero, porque a multiplicação de dois números maior do que zero acaba sendo maior do que zero. Aí na volta, z a menos 1 é maior do que zero. Isso aqui é maior do que zero. Aí você já sabe que z é maior do que zero, z ao quadrado, então você chega que z é maior do que zero. Então você faz essas duas igualdades aqui para poder resolver a ida e a volta dessa demonstração. Pronto. E a terceira, item C. O item C pode ser feito apenas somando menos z em ambos os membros, né? É bem imediato. O item D
diz que se você tem z maior do que zero, então xz é menor do que yz. Né? Essa não é demonstrada dentro do contexto do cálculo, geralmente não é. E o item E, ele sai imediato do item C, porque se z é menor do que zero, então você usa a ideia de que menos z é maior do que zero. Aí você usa o item D e multiplica ambos os membros por menos z. Aí você agrupa e consegue chegar nisso aqui. Estou dando só a ideia porque essas questões não são demonstradas no curso de cálculo. Elas são demonstradas em um outro curso em que outras coisas são mais construídas. Né? O curso de cálculo é limitado para essas demonstrações. Ok? Teremos agora a propriedade F, que diz que se x é maior ou igual do que zero e menor do que y, e z é maior ou igual do que zero e menor do que w, então xz é menor do que yw. Né? Eu vou argumentar essa. Olha, solução. Você tem por hipótese que x é maior ou igual do que zero e menor do que y. Ok. Aí, o z é maior ou igual do que zero e menor do que w. Então, eu vou multiplicar a parte de cima por z. Multiplicando por z, eu tenho que z é maior ou igual do que zero. Então, vai ficar 0 maior ou igual que xz, menor ou igual do que yz. Aqui estava menor e ficou menor ou igual, porque o z ele é maior ou igual do que zero. Então, porque o caso em que z é zero, obtém essa igualdade aqui igual a zero. Né? X é igual a zero e y é igual a zero. Por isso que ficou esse menor ou igual aqui. A desigualdade não é restrita. Na desigualdade de baixo, eu vou multiplicar tudo por y. Vai ficar 0 menor ou igual do que yz, aí menor do que yw. Por que menor? Porque eu tenho que z é menor do que w e y é maior do que zero. Por que y é maior do que zero? Porque y é maior do que x é maior ou igual do que zero. Então, pela transitividade, y é maior do que zero. Aí agora eu uso a transitividade para concluir. Eu tenho que xz é menor ou igual que yz, só que na parte de baixo diz que yz é menor do que yw. O que isso nos dá? Que xz é menor do que yw. A única diferença dessa demonstração para a anterior que a gente fez é por causa desse menor ou menor ou igual. Né? Acrescenta esse menor restrito. Veremos agora a propriedade G. A propriedade G diz que se você tem x maior do que zero e y maior do que x, então 1 sobre y é menor do que 1 sobre x e 1 sobre y é maior do que zero. Essa propriedade ela é muito usada nos cálculos quando você está resolvendo questões de cálculo. Digamos, você tem A menor do que B. Se você sabe que esse A ele é maior do que zero, maior restrito, então você pode tomar o inverso, 1 sobre A, como sendo maior do que 1 sobre B. Isso é muito usado. Você toma o inverso, 1 sobre ele, e muda a desigualdade. 1 sobre A igual a maior do que 1 sobre B. Né? Então, vamos verificar essa propriedade. Ela é bem direta. Basta você multiplicar tudo por 1 sobre x e 1 sobre y. Então, você tem que 0 é menor do que x, que é menor do que y, por hipótese. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por x vezes y. 1 sobre x e 1 sobre y, quer dizer, 0 vezes 1 sobre x, 1 sobre y. Aí menor do que x, que multiplica 1 sobre y, 1 sobre x, 1 sobre y. Menor do que y, que multiplica 1 sobre x, 1 sobre y. Né? Então, quando eu multiplicar o primeiro por 0, vai dar 0. Quando eu multiplicar o segundo, esse x aqui, ele com esse se anulam. Né? Ele dá igual a 1 e 1 é o elemento neutro da multiplicação, porque x e 1 sobre x são inversos um do outro.
em relação à multiplicação. Então vai sobrar 1 sobre y. E nessa segunda parte aqui eu uso a associatividade e o y ele cancela com esse y aqui. Ou seja, y vezes 1 sobre y dá o elemento neutro que é 1, o elemento neutro da multiplicação. E sobra 1 sobre x. O que resulta o resultado da ida, né? Na volta, você supõe essa desigualdade restrita e você pode ver que eu posso simplesmente multiplicar isso por x, y dos dois lados. Vamos fazer a volta. Olha, multiplica essa primeira parte aqui por x, y, o y cancela com esse e sobra apenas o x. E multiplica a segunda por x, y, o x cancela com esse x e sobra apenas o y, o que volta para cá. Então eu posso dizer que aqui volta e aqui volta. Então está feita nossa demonstração, ok? Teremos mais duas propriedades, a H e a I. A propriedade H é a tricotomia, que diz que dado x e y qualquer, você só tem três possibilidades e uma delas tem que ser verdade. Ou x ele é menor do que y, ou x ele é igual a y, ou x ele é maior do que y. Em muitos contextos é dado como um axioma, e na verdade isso é um axioma. Dado dois números qualquer, ele satisfaz uma e somente uma dessas condições. A nossa propriedade I é o que chama de anulamento do produto, que diz que x e y é igual a zero, se somente se x é zero ou y é zero. Esse eu vou tentar demonstrar para vocês. Demonstração. Eu vou fazer primeiro a volta, mostrar que se x é zero ou y é zero, então x vezes y é zero. Por que primeiro a volta? Porque na hora de fazer a ida eu vou usar a volta, né? Vou usar a volta. Então, vamos fazer primeiro a volta, né? Olha, a hipótese é que x é zero ou y é zero. Vou fazer para um e para o outro é parecido, é igual, né? Então, suponha que x é zero. Do mesmo jeito você faz supondo que y é zero. Se x é zero, então eu quero saber quanto equivale x vezes y, né? Se x é zero, então eu quero saber quanto equivale x vezes y. X vezes y é o quê? X é zero, então é zero vezes y, ok? Mas quem é zero? Né? Zero é zero. Zero é o elemento neutro da soma. A gente sabe que qualquer número somado com zero é igual a esse número. Em particular, se você somar zero mais zero, dá igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse zero aqui e substituir por zero mais zero. Essa é a jogada. Como zero é um elemento neutro, então zero pode ser visto como sendo zero mais zero vezes y. Quem é zero mais zero vezes y? Eu uso a propriedade da distributiva. Então, eu distribuo, na verdade isso é igual. Igual, aí eu distribuo zero com y, vai ficar zero vezes y mais zero vezes y. Ok? Eu usei a distributiva. Mas quem é zero? Zero é x. Eu estou supondo que x é zero. Então fica x vezes y mais x vezes y. Então eu tenho que x vezes y é igual a x vezes y mais x vezes y. Olha só, x vezes y é igual a x vezes y mais x vezes y. Você pode usar diretamente o anulamento, né? Aí já obtém que x vezes y é zero. Ou você pode somar o inverso de x vezes y, que é o que eu vou fazer. Aí você soma, fica x vezes y mais menos x vezes y igual a x vezes y mais x vezes y mais menos x vezes y. X vezes y no primeiro membro dá zero.
E no segundo membro, você anula 1 com um x vezes y desse, sobra x vezes y, que conclui que x vezes y é 0, que é o que a gente queria. Da mesma forma, se você supor que y é igual a 0, você faz com o mesmo procedimento e chega que x vezes y é 0. Ok? Vamos agora fazer a ida. A gente fez a volta, agora vamos fazer a ida, né? Por hipótese, eu tenho que x vezes y é 0. X vezes y é 0 por hipótese. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou supor x diferente de 0 e mostrar que y tem que ser 0, né? Suponha x diferente de 0. Então, se x é diferente de 0, o que é que acontece? Existe o inverso de x, que é um número real tal que x operado com seu inverso é igual a 1. Ok? Então, vamos mostrar que y tem que ser 0, né? Veja só, vou mostrar que y é 0. Y é igual a quê? É igual a y vezes 1. Né? 1 é o elemento neutro da multiplicação, só que 1 é o quê? É x operado com o seu inverso. Então, vai ficar y operado com x vezes o seu inverso. Né? Então, eu posso usar a associativa. Então, yx vezes x a menos 1. Só que yx eu posso usar a comutativa, é a mesma coisa de x vezes y vezes x a menos 1. X vezes y é 0, por hipótese. Então, fica 0 vezes x a menos 1. Eu tenho 0 multiplicando x a menos 1. Agora, eu uso a volta. Pela volta, um número 0 vezes outro número é 0. Então, isso aqui é 0 usando a volta. Analogamente, você supõe que y é diferente de 0 e mostra que x tem que ser 0. Veja só. Suponha, mesma forma, suponha y diferente de 0. Então, existe o elemento inverso de y, tal que y operado com seu inverso é igual a 1. Daí nós temos que x tem que ser 0. X é igual a quê? É igual a x vezes 1, que é igual a x y vezes o seu inverso, que é igual a xy operado com o inverso de y, que é igual a 0 vezes y a menos 1, só que 0 vezes um número a gente já viu na volta, que é 0. Então, você supõe x diferente de 0 e mostra que y é 0, ou você supõe que y diferente de 0 e mostra que x é 0. Assim, a gente mostra a ida. X vezes y é 0, então você tem que ter ou x igual a 0 ou y igual a 0, ok? Então, nós paramos por aqui. Na próxima aula a gente começa com a parte de desigualdade.